Há um momento específico, pequeno, quase invisível. O celular está na mão. A foto está pronta. A legenda poderia ser escrita em poucos segundos. O dedo paira sobre a tela. E então, algo recua. A pessoa não posta. Não porque esqueceu, não porque a foto ficou ruim, mas porque, naquele instante, surge uma sensação difícil de explicar, como se aquele momento não devesse sair dali. Esse instante acontece com muito mais gente do que parece. Pessoas que vivem normalmente, viajam, encontram amigos, celebram conquistas, mas que quase nunca aparecem nas redes sociais. Elas não fazem anúncio, não escrevem manifesto. Elas simplesmente desaparecem do feed. E quanto mais comum isso se torna, mais surge uma pergunta curiosa. O que exatamente faz alguém parar de se mostrar? Porque hoje, o movimento natural parece ser o oposto. Registrar, compartilhar, atualizar. Uma viagem vira postagem. Um jantar vira story. Um pensamento vira legenda. A vida começa a acontecer já pensando no que será mostrado. Mas algumas pessoas começam a perceber um pequeno deslocamento nesse processo. Um momento estranho, quase imperceptível. O instante em que a experiência deixa de ser vivida e começa a ser preparada para o olhar de alguém. E depois que você percebe isso, fica difícil não notar de novo. Um jantar deixa de ser apenas um jantar. Uma viagem deixa de ser apenas uma viagem. A experiência começa a carregar um segundo peso invisível. Como isso vai aparecer? Como isso vai ser visto? Esse detalhe muda algo profundo. Porque viver e mostrar deixam de ser a mesma coisa. E algumas pessoas simplesmente começam a se afastar. Primeiro uma postagem a menos, depois um intervalo maior. Até que, sem grande decisão consciente, a presença digital começa a desaparecer. E o curioso é que isso quase nunca vem acompanhado de explicações. Não há despedida. A pessoa simplesmente para e o feed continua rodando sem ela. Mas existe um efeito psicológico curioso quando alguém passa muito tempo observando sem se expor. A percepção muda. Quem não está ocupado construindo uma versão pública de si mesmo, começa a reparar em outras coisas. Você começa a notar o que as pessoas escolhem mostrar e também o que elas escolhem esconder.
A distância entre a superfície e o que realmente está acontecendo. Uma foto feliz que parece logo depois de um dia difícil. Uma legenda inspiradora escrita em meio a dúvidas. Uma vida aparentemente perfeita construída a partir de recortes muito específicos. E depois de observar isso muitas vezes, surge um certo ceticismo silencioso. Porque se tudo nas redes é apenas um recorte, qualquer tentativa de se mostrar ali também será apenas superfície. E algumas pessoas simplesmente não gostam dessa ideia. Não porque tenham medo da exposição, mas porque sabem que nenhuma postagem consegue carregar a complexidade real de quem elas são. Então elas escolhem outro caminho, vivem suas experiências, mas não as colocam no palco. Existe também um outro mecanismo psicológico envolvido nisso: a comparação, o hábito quase automático de medir a própria vida olhando a vida dos outros. Nas redes sociais, esse mecanismo se intensifica, porque sempre parece que alguém está vivendo algo melhor. Alguém está viajando, alguém está conquistando algo, alguém está celebrando. Mesmo sabendo que aquilo é apenas um recorte, a mente ainda reage. Ela compara, ela calcula, ela questiona. Com o tempo, algumas pessoas começam a sentir um cansaço profundo desse ciclo. Não exatamente inveja, mas uma sensação de ruído constante, como se a vida estivesse sendo observada por um espelho que nunca se apaga. Então o silêncio começa a aparecer, proteção. Sem postar, algo muda. A experiência volta a acontecer em primeira pessoa, sem ângulo, sem legenda, sem expectativa de reação. Um jantar vira apenas uma conversa. Uma caminhada vira apenas uma caminhada. Uma conquista vira algo que pertence primeiro à própria pessoa, antes de qualquer plateia. Mas existe uma contradição silenciosa nisso tudo. Porque hoje presença digital virou uma forma de presença social. Se você não aparece, algumas pessoas simplesmente deixam de lembrar de você. Não por maldade, mas porque o mundo passou a acompanhar a vida uns dos outros através de pequenos sinais digitais. Fotos, stories, atualizações. Quando esses sinais desaparecem, o contato diminui. E é aqui que surge uma ironia curiosa. O silêncio protege, mas ele também afasta. Carl Jung escreveu uma frase que toca discretamente nesse ponto. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Algumas pessoas fazem esse movimento sem perceber, ao parar de mostrar tudo para fora. Começam a prestar mais atenção no que acontece por dentro. E isso muda a forma como o tempo é vivido. Sem o impulso constante de registrar.
sem o reflexo automático de compartilhar. Os momentos começam a acontecer com outra textura, mais lentos, mais silenciosos, às vezes até mais intensos. E existe uma última ironia nisso tudo. As pessoas que menos aparecem online, muitas vezes são as que mais observam o mundo. Elas percebem detalhes que passam despercebidos, sentem coisas que raramente viram conteúdo e guardam experiências que nunca aparecem em nenhuma timeline. Não porque não tenham importância, mas porque algumas partes da vida parecem mais verdadeiras quando permanecem fora da vitrine. Talvez por isso, algumas pessoas não sintam tanta pressa de compartilhar. Elas sabem que certas experiências perdem um pouco da força quando precisam ser explicadas. Então, deixam que fiquem onde nasceram, dentro da própria memória. E aos poucos surge uma compreensão tranquila. Ser visto por todos não é o mesmo que ser compreendido. Ser acompanhado digitalmente não é o mesmo que estar próximo. Algumas histórias continuam importantes, mesmo sem testemunhas. Algumas relações continuam existindo, sem precisar de atualizações. E talvez seja isso que as pessoas que não postam acabam descobrindo. Que a identidade não precisa de audiência constante para existir. Ela continua ali, mesmo quando ninguém está olhando. E às vezes, é exatamente nesse silêncio que certas partes de quem nós somos conseguem respirar melhor. Se isso fez sentido para você, a gente continua no próximo.